Ela sorri, esse olhinho fechado, hein, Mariana? Nossa, esse sol aqui também, pra mim já tá difícil. Tudo bem, Nicolete? Conta aí. Mário, Bruno, abraço para vocês. Acho que a Mari está na mesma situação que eu. Ela precisa da folga para se recuperar da folga. É mais ou menos isso. Mas o Palmeiras, estamos aqui em frente à academia, aliás, em frente ao clube, né? Ao lado do Allianz Parque, em frente ao clube de futebol. O Palmeiras teve muita folga nessa semana e tem uma excelente notícia para a sequência aí, para a próxima temporada. Porque o Palmeiras acertou a contratação do atacante uruguaio Facundo Torres, 24 anos, que jogou a última temporada pelo Orlando City. Palmeiras venceu a concorrência do Cruz Azul do México. O jogador assinou o contrato no final de semana, deve ser apresentado oficialmente nas próximas semanas, ainda esse ano. É a primeira contratação do Palmeiras para a próxima temporada. E o que foi definitivo, porque tinha a proposta do Cruz Azul, que era muito parecida com a do Palmeiras, o que foi fundamental para o jogador aceitar a proposta do Palmeiras. Uma ligação do técnico Abel Ferreira. Ele passou o projeto, planejamento para o jogador, falou sobre o Palmeiras, a academia de futebol, enfim, passou todo o projeto para o Facundo Torres e ele aceitou a proposta do Palmeiras, será o primeiro contratado para 2025. Abel Ferreira, que está cotado para assumir o Sporting de Portugal. O jornal A Bola diz que Palmeiras está assistindo o negócio e o Abel Ferreira o Sport abriu uma negociação com o Abel Ferreira. Não é a informação que a nossa equipe tem, está na ESPN.com.br. O Abel Ferreira não quis nem ouvir, segundo a nossa apuração, o Abel Ferreira não quis nem ouvir a proposta do Sporting. O Palmeiras está tranquilo por conta do alto salário e do projeto que ele tem com o Abel Ferreira. Ele tem contrato até o final da próxima temporada, o salário dele já é compatível com os clubes da Europa, os clubes de ponta da Europa, inclusive mais do que o Sporting. Então o Palmeiras está tranquilo em relação a isso e já negocia para estender o contrato dele até o final de 2027, até o final do mandato da presidente Leila Pereira. Então um indício disso é esse negócio do Facundo Torres, que o Abel Ferreira foi fundamental, conversou com o jogador e o Facundo Torres assinou com o Palmeiras no final de semana. Mas fica sempre essa questão, será que vai, será que sai? Todo boato, claro, agita também a academia de futebol e aqui o clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Torcedor passando por aqui, a gente já ouviu alguns, ninguém quer o Abel fora desse projeto em 2025, que ele estenda até 2027, eu tenho certeza. Todo Palmeiras que não sabe quem é o Facundo Torres, hein, Eugênio? O que pode esperar desse cara? Olha, tem berço, né? Revelado pelo Peñarol. Sabia que ele ia fazer. 24 anos, jogador com passagem na seleção. Inclusive na Copa do Mundo, né? Fez parte do elenco da seleção uruguaia. Esse ano levou, né? Participou da campanha do Orlando City, que foi até a semifinal, vamos colocar dessa forma, que é a final da Conferência Leste. Isso. Ele perdeu para o New York Red Bulls na final da Conferência Leste, depois o Red Bulls perdeu para o Galaxy na final da Major League Soccer. É o camisa 10 do time, é um jogador que atua nessa faixa por trás do centroavante, estamos vendo ali, canhoto, ele pode jogar tanto na direita quanto na esquerda, mas ele tende a centralizar. Não é o cara que leva no fundo e tal, normalmente ele vai centralizar, a gente está vendo ali, trazendo para dentro e batendo no gol, é habilidoso, né? Chuta bem, tem bom passe, tem bom drible. Gol contra o Arsenal, o torcedor está empolgado, Eugênio. Mas isso aí é pré-temporada, né? Mas assim, eu acho uma boa contratação. É um jogador jovem ainda, com ambição de crescimento, de chegar à seleção, de buscar outros voos. E eu acho que pode acrescentar bastante ao Palmeiras, tecnicamente falando. Eu acho que ele ainda não chega. Enquanto tiver o Estevão lá, o Estevão vai continuar sendo a estrela da companhia. Mas ele chega, quem sabe, até para substituir o Estevão quando ele for embora. Mas eles brigam ali nesse mesmo lado direito. Ele pode jogar na direita, pode jogar na esquerda. Mas, claro que enquanto o Estevão estiver lá, a tendência é que o Estevão seja o titular pela direita e talvez ele entre pela esquerda. A primeira coisa que o palmeirense tem que saber, já que você falou o palmeirense que não conhece não é o centroavante prometido. Tá. É um cara não é centroavante. Mais de lado. É um cara de lado. Pode ser pensando na ausência do Dudu já, né? Palmeirense já é um lado esquerdo. O Palmeirense está meio carente desse centroavante. Muito carente. Você viu a lista de atacantes aí? Não vai ficar ninguém. O Palmeiras precisa recompor o ataque. Muito provável que não fique Rony, que não fique Flaco. Se ficar, vai ficar aposto em um dos dois, mas dos dois acho que não vai apostar. O Lázaro que estava ali mas na lista lista já não fica. Mas mesmo que fique, né?
mesmo que fique, precisa de um centroavante. O Estevão fica meio ano. Então, precisa, a questão é quase também de quantidade no ataque do Palmeiras. O Palmeiras corre o risco de não ter ataque na prática. Então tem que vir o centroavante prometido também. Até para potencializar o Facundo, né? Que é jovem, 24 anos, o contrato é de 5. O plano é que o Palmeiras fique com ele até os 29, pode negociar antes, mas enfim, tem aí uma possibilidade do Facundo vir para ficar. Agora é pouco, ainda é pouco. Tem sido uma prática, né, do Abel, enfim, do Palmeiras nesses tempos, de contratar jovens jogadores, de evitar, né, esses supernomes, enfim. E a gente vê o resultado acontecer quase sempre uma temporada depois, de como esses jogadores se desenvolvem, de como eles vão se adaptando ao calendário do futebol brasileiro, ao estilo do Abel. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, em determinado momento, ele precisou lidar com isso, de fazer uma janela onde você vai buscar os jovens para poder desenvolver, mas, de fato, o impacto do Palmeiras, ele já precisava de alguém desempenhando. Isso aconteceu na temporada que o Abel não usou tanto o Endrick na Libertadores, né? Foi um meio de janela ali que demorou para as coisas acontecerem. Então, acho que o Palmeiras, ele, nesse momento, ele já teve uma temporada para aprender, que foi essa que passou sem os títulos considerados, né, os maiores. Precisa, talvez, de alguém já muito bem estável, já entregando muito numa liga mais competitiva, ou você enfraquecer rival, né? Quem são os grandes rivais do Palmeiras? É Flamengo? É Atlético? Quem que eu posso pegar dali? Como que eu posso enfraquecer o mercado desses clubes? Então, na teoria, é mais uma aposta que o Palmeiras faz. De mais um promissor, um jogador que pode entregar, mas se o Palmeiras hoje precisa de alguém que chegue, jogue, corresponda, pode esperar essa temporada, mais uma temporada completa de Felipe Anderson, para dar o resultado, o Maurício também entregar mais. Então, assim, não sei se a torcida ela já fica muito satisfeita quando o Palmeiras já... Primeiro movimento dele no mercado para a temporada já é de um jogador que a torcida não viu tanto ou que entregou tanto, enfim. E não é uma aposta barata, né, Mari? Não. 72 milhões, quer dizer, é uma grana considerável. Acho até, pode não ser um jogador pronto, mas é mais pronto do que outras apostas que o Palmeiras fez. Já fez, né? Já Sim. é alguém que pintou bem no Peñarol, sempre convocado para a seleção uruguaia, teve essa passagem pelos Estados Unidos, aí o parâmetro fica sempre essa coisa, né? A gente mostrou uma lista, ele com 2 gols a menos do que o Flaco, mas também os números do Flaco estão inflacionados pelo Paulistão e os dele estão inflacionados pela Liga Norte-Americana, que não é a mesma coisa que a nossa. Então, eu acho que o Palmeiras tem um problema, antes de tudo, não pode parar por aí. Tem um problema de quantidade de atacantes. É de refação do seu ataque. Se você lembrar que o Estevão vai embora daqui a pouco, a situação é mais grave ainda. E tem os rivais de primeira prateleira se reforçando ou mantendo. O Palmeiras tem que correr atrás disso. A cobrança da torcida é para isso. O patamar do Palmeiras é aquele de Flamengo, Atlético e agora Botafogo. Então tem que trazer mais. Não só para o ataque, mas também assim, para outros setores do campo. Sim, é que o ataque hoje é uma prioridade, né? É uma urgência. Muito do que o Palmeiras não conseguiu nesse ano está vinculado a problemas no ataque. Imagina se não tivesse o Estevão. E não terá daqui a pouco. Porque no Campeonato Brasileiro ele liderou, né, os números de chances criadas, finalizações, enfim, mas o aproveitamento baixíssimo. E isso foi pauta de coletiva do Abel seguidamente. Tem mais jogadores que podem sair. Vamos dar uma olhada numa tela desses caras. Eles já apareceram aqui, ó. Zé Rafael e Rony. Acho que o Zé Rafael... Que pode ser muito bem aproveitado por vários clubes no cenário brasileiro. O mesmo acontecendo com o Zé Rafael. É que no Palmeiras, ao que parece, há uma percepção de necessidade de renovação, de mudança para manter o nível de competição o mais alto possível, que essa é a exigência do Palmeiras. Então, jogadores que perderam espaço, e esses dois estão entre os que perderam espaço, cederiam seus lugares para outros que subam ou da base, né? O Palmeiras vai aproveitar alguns jogadores da base, vai contratar, imagino eu que vai contratar mais gente. Então, estaria abrindo espaço no seu elenco para essas possibilidades novas. É o momento da era Abel em que ele mais precisa pensar
nessas novas caras, nesses novos jogadores? Já que estamos usando aí a palavra reformulação, né? É a grande reformulação para o Abel desde que ele chegou ao Palmeiras? Acho que sim, né? Até por exclusão, né? Em outros momentos você não tinha necessidades tão prementes como essa. Eu, por exemplo, centrei no ataque. O ataque é uma necessidade premente. Tem que reformular. Fora essa coisa dos grandes talentos, né? Já foi o Endrick, agora vai o Estevão. Quer dizer, você tem sempre que ter essa reposição da estrela da companhia, que é uma outra situação que daqui a pouco se está falando. A saída do Dudu é a saída de um ídolo desde 2015. Sim. Palmeiras teve outros jogadores que pintaram, também foram embora rápido, o Gabriel Jesus, o Endrick, agora o Estevão. Então é uma necessidade constante de reformular. Eu acho que sim. É a primeira vez que o Abel vai ter que mexer com mais gente de uma vez. Porque ele resolveu problemas pontuais, né? Agora é toda a estrutura do time. Você teria hoje ainda o Everton lá atrás, no gol, os laterais direitos, Marcos Rocha e Mike, que já estão lá há muitos também, anos. Né? Gustavo Gomes, que entrou no Bola de Prata, né? Entrou na seleção do Bola de Prata, mas ao longo da temporada teve contestações. São os que restam daquela base do Palmeiras. Da antiga, né? Uma sobra de jogadores ali mais de defesa do que do meio. Porque se a gente olhar do meio para frente hoje, está bem modificado. Resta o Veiga. Isso. Né? Resta o Veiga, porque os demais são jogadores que vieram há menos tempo. Teve acho que principalmente nessa reta final de campeonato, umas 2 coletivas que o Abel deu, né, pós-jogo, em que ele falou sobre vontade. Ele falou, pensando no ano que vem, eu quero no meu time quem tenha vontade, quem queira estar, quem vai entregar. Então ficou muito claro, né, o descontentamento dele com alguns momentos da temporada, até de jogos do Palmeiras, de você ver que realmente estava faltando aquele ímpeto, aquela intensidade do Palmeiras, principalmente aquela pegada de meio de campo. Então, eu acho que passa por essa avaliação também, não só dos números baixos dos atacantes, mas dele identificar ali quem, de fato, hoje vai voltar a corresponder da maneira como já correspondeu. E acho que essa vontade é o espírito do time como um todo, porque se você individualiza, eu não acho que o Rony não esteja dando certo por falta de vontade. O Rony continua aquele jogador com vontade de sempre. Acho que é um caso até diferente. O Rony atingiu um patamar que talvez não seja o patamar dele, na história dele, que ele talvez não alcance mais. Então, é uma questão. E aí você tem que fazer escolhas. Né? Ou não ficam nem Rony ou Flaco, ou fica ou Rony ou Flaco. Você tem que fazer uma aposta. De repente, você pode ver o Rony como um jogador para compor elenco a partir de uma nova formação, que foi o que o Botafogo fez do ano passado para cá. Jogadores que eram os principais do Botafogo passaram a ser jogadores para compor elenco. Aí você tem o problema do salário, que fica muito alto para isso, mas sim, essa é uma outra história. Mas você tem que fazer escolhas. O Palmeiras, em outros momentos, já fez essas escolhas. A gente falou da maior reformulação do Abel, mas se você pensar naquela leva, quando sai o William Bigode, outros jogadores de uma vez ali, que a gente até se assustava, lá, mas vão sair todos? Vão, saíram todos. Felipe Melo, o próprio William Bigode. Mas foram coisas mais pontuais, né? Mas era gente das antigas, né? Era gente da velha guarda. Então agora eu acho que é mais do que isso. Deivinho, todos de uma vez. Jogadores que qualquer outro clube ia pensar 2 vezes antes de abrir mão. O Palmeiras não. Então, mas por que isso? Esses caras jogariam em outros clubes hoje do futebol brasileiro? Sim. São reforços bem-vindos para outros clubes. Se não para jogar, mas pelo menos para compor elenco. Quem não quer ter o Zé Rafael, acho que para jogar. Aqui, ó, recebi uma mensagem aqui do Pacelli, dizendo que o Thales e o Luigi, os destaques da base, vão subir, que já foi confirmado pelo Abel. Então vai abrir espaço para isso também, né? Porque o Palmeiras tem essa necessidade de... E são bons jogadores. O Corinthians passou por uma reformulação parecida no ano passado, quando ele abre mão de alguns jogadores mais experientes, como, por exemplo, o Renato Augusto, o Cássio eventualmente saiu um pouquinho depois. Ali tinha um problema de faixa etária. Gil, por exemplo, o Juliano e o Gil jogaram no Santos e foram importantes para o contexto do Santos para subir para a primeira divisão. Outros, como o Renato Augusto, por exemplo, não conseguiu jogar no Fluminense. O Cássio, acho que é um capítulo à parte pela idolatria, mas levou o Cruzeiro até uma final sul-americana.
Esses jogadores do Palmeiras, eles estão mais para Renatos Augustos, professor? Não. Ou mais para Julianos e jogadores que, né, vão ser úteis em outros... Ou mais para Julianos, porque primeiro eles não têm problemas físicos. Não da gravidade dos problemas físicos do Renato Augusto. O Zé Rafael sofreu um pouco esse ano, né? Mas está longe de ser o que era o Renato Augusto. Se o Renato Augusto não, estivesse Renato fisicamente Augusto, além da bem, idade, ele tinha nem um teria saído do histórico, né? Corinthians. É isso. O Zé Rafael, eu ainda lembro o seguinte, ele é um jogador que no Palmeiras virou volante. Mas ele tem outras valências, ele sabe jogar mais adiantado. No Bahia, aliás, ele vem do Bahia para o Palmeiras mais como um meia e menos como um volante. Isso para o Santos pode ser interessante. Porque o Santos titular já tem 2 bons volantes. Então, quem sabe o Zé Rafael não seja utilizado de uma outra maneira. E o Rony também, eu acho que é um jogador muito aplicado. Não é o craque durante toda a carreira dele, como foi no ápice, mas são 2 bons reforços. Eu não sei se moeda de troca, a gente perguntou se são boas moedas de troca. Não sei, para as exigências do Palmeiras, acho que o tipo de clube que vai pegar Zé Rafael e Rony tem pouco a oferecer para o Palmeiras. Acho que não é a turma da primeira prateleira. Acho que não seria moeda de troca, não. Eles seriam mais úteis para outros clubes e o Palmeiras, claro, tem alguma compensação por isso, mas nada fundamental para reforço do Palmeiras. Além do Santos, qual outro time vocês... Quando a gente analisou a temporada, né, como as coisas foram se desenhando, a gente falava muito do Bahia no começo, né, da temporada, desse ótimo meio de campo, como estava muito encaixado o quarteto, mas lá na frente faltou, esse fôlego não foi acontecendo para o Bahia, né, no ataque. Você vê um Rony encaixando por ali, um Rony entregando no Bahia. Que não? Exatamente, então assim, você trouxe nomes para a gente, entre aspas, comparar, eu ainda vejo esses 2 um pouquinho acima do que estavam entregando quando saíram Juliano, quando saíram Gil, eu pergunto, até em contexto de equipe. Eu pergunto até olhando para o lado do torcedor do Palmeiras, que, assim, talvez se arrependa depois de uma possível saída desses caras. A gente falava do torcedor do Corinthians, que não se arrepende, entre aspas, da saída do Renato Augusto, que pouco fez no Fluminense depois da saída. Mas outros jogadores continuaram rendendo o que poderiam ter rendido dentro do clube, mas acabaram saindo por opção da diretoria, enfim, do planejamento da comissão técnica. E a gente fala do momento em que o Palmeiras precisa se reformular, precisa mexer, principalmente no ataque, e você acaba perdendo, assim, 2 peças importantes, tem né? Tem que repor a altura. Entendeu? Tem que convencer com quem vier para o lugar. Você já tem uma falta. E aí você, entre aspas, cria ainda mais necessidade por conta dessas mexidas. Mas a gente observando as escolhas do Abel, a ausência do Zé Rafael, ela não foi apenas por lesão, né? Ele foi perdendo espaço dentro do que o Abel pensa de time. Então, acho que o planejamento, principalmente do Abel, que é um baita conhecedor do elenco, ele já começa muito antes da temporada terminar. Ele já vai identificando dentro da equipe dele aonde, de fato, ele quer mexer, ele quer alterar, ele quer mudar. Então, acho que o Zé, ele foi perdendo espaço no time do Palmeiras, e não por qualidade ou por falhas. Eu acho que o momento do Rony é diferente, que é o momento dos atacantes do Palmeiras. Não é um momento interessante dos atacantes do Palmeiras, tirando o Estevão. O Flaco está abaixo, o Rony está abaixo, enfim. Então, acho que a situação é diferente. Você, talvez, a gente vai conseguir observar isso, obviamente, com o passar dos dias. Como que o Palmeiras vai se posicionar no mercado para a ausência, principalmente do ataque? Vai contratar alguém já para chegar, ser o titular, o centroavante, que está num momento muito bom da vida profissional, da carreira? Porque Flaco e Rony não estão nesse momento. Agora, o Zé, ele foi perdendo espaço, e aí eu acho que passa por uma leitura mesmo do treinador. Zé Rafael seria titular em quais times da Série A? Muitos. Em muitos. No Vasco, assim de orelhada. O Santos, que está de volta no Vasco, brigaria por posição em muitos times. Quase Corinthians. Todos, também acho todos. São Paulo, quando o São Paulo perde o Alisson. Que precisa Acho de um muitos. cara ali no Acho setor. muitos. No Fluminense. O Jagodaré, eu também acho. Acho ele muito completo. Acho que é um meio-campista muito completo. No Cruzeiro atual seria bem-vindo. Agora, se tem alguém... No Inter seria útil, no Grêmio seria bem-vindo. Nossa, já deu metade dos times. Agora, se tem alguém que conhece o elenco, é o Abel. Claro. Né? Então, acho que
Ele entende exatamente quais são as necessidades e quais são os movimentos que precisam ser feitos agora nessa passagem de 24 para 25. Não sei se é custo, entre aspas, acreditar que o Zé não possa ser utilizado e possa ter ainda uma vida extra, dentro desse elenco. Agora, 31 anos tem o Zé, né? E o Rony 29. Novo. Depende tudo vai depender da reposição. Também acho. A Acho que saudade o que você torcedor vai sentir depende da O reposição. torcedor, ele confia no Abel, desde que se pague depois, né? Tudo bem você liberar o Zé Rafael. Na cabeça do torcedor, aquele tudo bem, mais ou menos. Mas e aí, o que vem depois? Eu acho que é muito sobre isso. Agora soa como uma ótima notícia para o mercado. Né? É uma ótima notícia para o mercado o Zé Rafael estar disponível.